Pessoal, tudo bem? Beleza? Professor Rodrigo aqui. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, nossos conteúdos. Vamos falar aqui em física, sobre impulso e quantidade de movimento, né? O nosso tema central. E aí vamos tratar desse assunto que é tão importante na mecânica, né? Então, vamos lá então no começo. Impulso de uma força constante, né? Impulso de uma força constante é o produto da força pelo intervalo de tempo de sua ação. Então você tem aqui, impulso igual a força vezes ΔT, né? Impulso, força e tempo. No sistema internacional, a força é dada em Newton e o tempo é dado em segundos. Então, o impulso tem que ser dado em Newton vezes segundo. Então aqui você tem o impulso é uma grandeza vetorial, né? Tá aqui. Ele tem sentido e direção e magnitude. E aqui está a força, tá vendo? Também que é uma grandeza vetorial, certo? O tempo é uma grandeza escalar. Então por isso não aparece a setinha em cima dele. Beleza? Agora vamos para o cálculo gráfico da intensidade do impulso. Como é que é o cálculo gráfico da intensidade do impulso? Você tem aqui, uma força constante e você pode ter uma força variável. Olha só que interessante. Se você monta o gráfico, né, da força em função do tempo, se a força for constante, olha aqui, tá vendo que é uma reta paralela ao eixo dos tempos, né? Então é constante, né? O tempo está fluindo aqui e a força é a mesma, tá vendo? Durante todo o evento. Então fica simples, fica uma figura retangular, né? Base vezes altura, então é muito simples, né? Mas se acontecer da força for variável, aí já não é tão simples assim, tá vendo? Então você teria que pensar assim que o impulso ele é numericamente igual a área. Nesse caso aqui é fácil de calcular, porque é uma figura retangular, né? Então é só base vezes altura. Mas aqui, olha só, vai ter que fazer uma integral para poder calcular esse impulso aqui. E geralmente a gente no ensino médio a gente vai ter essa representação aqui, tá? Muito raramente essa aqui, né? Com a força variável. A gente fala mais da força constante. Não é impossível de aparecer, tá? Mas geralmente aparece assim, bom, força por tempo. Então, o cálculo gráfico da intensidade do impulso é a área. Então, a área é numericamente igual ao impulso, beleza? Então, seguindo em frente, vamos agora para a quantidade de movimento ou momento linear. A quantidade de movimento ou momento linear é o produto da massa do corpo por sua velocidade. A quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial, tá vendo? E a velocidade, nesse caso aqui, também uma grandeza vetorial. Né? Então você tem que a quantidade de movimento ela tem a mesma direção e sentido da velocidade. A massa no sistema internacional é o quilograma, né? E a velocidade é o metro por segundo. Então você vai ter o quê? Você vai ter quilograma vezes metro por segundo. Então essa é a unidade do módulo da quantidade de movimento no sistema internacional. Então, simples assim, isso aqui é um módulo, a equação que nos dá o cálculo da quantidade de movimento. Beleza? Essa aqui é a representação do vetor velocidade e essa aqui é a representação do vetor quantidade de movimento ou momento linear. Então, beleza, vamos seguir em frente então aqui. Agora vamos para o impulso, teorema do impulso. O impulso da força resultante no intervalo de tempo é igual à variação da quantidade do corpo, de movimento do corpo. Então, o que é isso aqui, na verdade? O teorema do impulso. É a relação entre o impulso e a quantidade de movimento. A relação entre as duas coisas. A relação entre o impulso e a quantidade de movimento é chamada de teorema do impulso. E se dá escrito dessa forma,
O impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. O que é essa variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então você tem duas situações, né? Uma situação antes e uma depois. Você tem um evento acontecendo, está tendo um corpo em movimento. Ele tem uma velocidade 1 e tem uma velocidade 2. Né? Uma velocidade final e uma velocidade inicial. Então isso caracteriza o quê? Uma condição inicial e uma condição final, vamos dizer assim, né? Dois pontos diferentes, duas situações. Então, a relação entre o teorema do impulso, a relação entre o impulso e a quantidade de movimento, se dá através do teorema do impulso, certo? Que é escrito assim, ó. Beleza? Então, é isso aqui, ó. Então vamos para frente. Agora vamos analisar a situação seguinte. Você vai ter um sistema isolado de forças externas. Então você está falando ali, por exemplo, você tem dois corpos, né? Vai acontecer uma colisão, um choque entre eles. Vamos pensar assim. Então você tem forças externas atuando, né? Ou não. Então a questão que a gente vai analisar é o seguinte, ó, o sistema isolado de forças externas. Por sistema isolado de forças externas, vamos entender 3 pontos. Ponto 1, ó, não atuam forças externas, podendo haver forças internas entre os corpos. Então, olha só, vamos pensar assim, você tem dois corpos, vai acontecer uma colisão, então vai trocar força só entre os dois corpos. Então, você não tá considerando atuação externa, né, entre os corpos. 2. Existem ações externas, mas a sua resultante é nula. É um caso assim, por exemplo, você tem dois veículos, né, vai chocar um com o outro. Você sabe que existe o choque entre os dois veículos, mas está atuando em cima do veículo a gravidade da Terra, né, a relação que o veículo tem com o Sol, né, a troca de forças com outros objetos externos, né, em se tratando de questão gravitacional. Então, o que está sendo desconsiderado é isso. Tá? 3. Existem ações externas, mas tão pouco intensas em relação às ações internas que podem ser desprezadas. É o caso, por exemplo, que eu acabei de falar. Ó, você tem um choque entre dois carros. Né? Você vai considerar a força que está sendo trocada entre o carro e o Sol, né? Vamos dizer assim, nessa forma, vai colocar isso em consideração. Se você for colocar isso em consideração, às vezes a força que está sendo trocada é tão pequena que pode ser desprezível. Então é isso que está querendo dizer aqui, certo? Sobre a questão do sistema isolado de forças externas. Então tem situações que você pode desconsiderar. Agora vamos aqui para a conservação da quantidade de movimento. Então olha só, a quantidade de movimento de um sistema de corpos isolados de forças externas é constante. Também está desconsiderando a situação externa. Então, a quantidade de movimento ela vai ter uma conservação. Sempre o antes vai ser igual ao depois. Sempre o antes vai ser igual ao depois. Agora vamos lá então para os tipos de choque, né? São 3 tipos de choque: o perfeitamente elástico, perfeitamente inelástico e o parcialmente elástico. Vamos lá então, ó. Perfeitamente elástico. A conservação da energia cinética após o choque. Os corpos retomam sua forma inicial. Perfeitamente inelástica. A perda de energia cinética é máxima, os corpos mantêm-se deformados após o choque e não se separam. Parcialmente elástico. A perda de energia cinética após o choque, os corpos mantêm parte da deformação sofrida e se separam. Então, esses são os tipos de choque. Nós estamos falando o seguinte, né? O choque entre duas ou mais partículas. Coloquei uma observação aqui, ó, qualquer que seja o tipo de choque, sempre há conservação da quantidade de movimento. É esse caso aqui, ó. Certo? Pode ser tanto
o perfeitamente elástico, o inelástico ou elástico, ou parcialmente elástico, sempre vai haver conservação da quantidade de movimento. Então vamos continuar então. Agora vamos falar do coeficiente de restituição. O que é o coeficiente de restituição? O coeficiente de restituição, ele vai te dar se o choque é o cálculo, certo? É o cálculo que vai te dar se o choque é perfeitamente elástico, se ele é perfeitamente inelástico, se ele é parcialmente elástico. Então, o que vai acontecer? Você pega a velocidade relativa de afastamento, você tem duas partículas se afastando. Aí você pega a velocidade relativa de afastamento e coloca aqui. Você tem a velocidade relativa de aproximação das duas partículas. Você calcula e coloca aqui, certo? Isso aqui é o depois, isso aqui é o antes. Então, antes do choque e depois do choque. Nesse caso que nós estamos falando, para ficar mais simples de entender, vamos falar de duas partículas só, mas serve para N partículas. Você tem aqui a velocidade relativa de aproximação, para elas se chocarem, certo? Depois você tem a velocidade relativa de afastamento, depois do choque. Então você pega essas duas velocidades e divide uma pela outra, tá vendo? Se der 1, o choque é perfeitamente elástico. Se der 0, o choque é perfeitamente inelástico. Se ficar entre 0 e 1, o choque é parcialmente elástico. Certo? Choque frontal e perfeitamente elástico entre corpos de massas iguais. Corpos de massas iguais em colisões perfeitamente elásticas e frontais trocam velocidade. Aí está aqui o antes e o depois. Então é isso aí, ó. Né? Impulso de uma força constante ou variável, né? Quantidade de movimento e choques. Ok? Espero que tenha compreendido esse conteúdo que é muito importante. E bons estudos. Forte abraço.